Que a mensagem de hoje, ela te ajude a avaliar o seu coração, como está o seu coração diante de Jesus. Hoje eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, apontar a necessidade do senhorio total de Jesus sobre a nossa vida, sobre a vida de um cristão. Porque Jesus, ele não entra na nossa vida para preencher um espaço vazio. Jesus entra na nossa vida para tomar todos os espaços. Jesus não vem para simplesmente melhorar algo. Ele vem para mudar tudo, né? Ele entra para ser o centro. E eu quero muito que você receba essa palavra por vários motivos. Há uma necessidade múltipla quando nós temos uma multidão reunida no lugar. Eu não tenho como pregar uma palavra para cada um de vocês, principalmente porque nós temos a multidão que tem aqui, somos 3 cultos. Não tem como eu chegar para você e dizer assim: Deus tem uma necessidade sua, assim, assim, assado. Não tem como você conversar comigo. Isso a gente faz na célula e pede oração. Mas eu estava orando ali e eu falei: Espírito Santo de Deus, enquanto ministramos a Tua palavra, que o Teu Espírito cure, liberte, transforme, derrame alegria, esperança, acabe com toda a depressão, levante o que está caído, fortalece o que está fraco. O Espírito Santo de Deus age. Essa é a minha oração. Então, talvez enquanto eu prego, eu esteja falando algo, mas o Espírito vai estar trabalhando na sua necessidade, no seu coração, porque Deus está do seu lado aí agora, como se você estivesse sozinho aqui nesse lugar. Deus vai falar contigo. No último encontro que eu tive com vocês, nós falamos em Lucas 10 sobre o jovem rico, e que por ele ter muitas riquezas, ele perdeu a maior oportunidade da sua vida, que foi seguir a Jesus. Mas nesse encontro, eu quero falar sobre um homem, que diante do que ele era, do que ele alcançou, de todo o potencial que ele tinha, depois do seu encontro com Jesus, ele abriu mão de tudo, e tudo se tornou nada, perto do precioso Jesus Cristo de Nazaré. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Na minha versão diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Quero ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Leio agora na Nova Tradução Linguagem de Hoje. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor.
Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de ganhar a Cristo. E por último, na Nova Almeida atualizada, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Enquanto eu li esse texto, eu fiquei perguntando assim, o que era tão importante para Paulo, que ele listou, fez questão de listar que, mesmo sendo tão importante, ele abriu mão de tudo, por causa de Cristo. O que era tão importante que tornou tão insignificante? E embora eu não esteja narrando um encontro com Jesus, eu estou narrando o resultado de um homem que encontrou Jesus, amém, meus irmãos? E se você quer saber realmente o que representa esse acontecimento na vida de Paulo, você precisa conhecer Paulo antes desse acontecimento. Você precisa ver no que ele acreditava e o que ele vivia. Você precisa saber como é que é a sua vida no momento exato em que antecedeu essa mudança. Só saberemos o que Paulo perdeu se descobrirmos o que ele tinha e o que ele era antes. E se você quiser aprofundar na vida de Paulo, você vai lá no nosso canal do YouTube, Na Esperança, na playlist, que tem lá um íconezinho da playlist, e procura a série sobre Atos, e você vai encontrar lá o grande encontro. Lá tem mais de 1 hora de exposição sobre a vida de Paulo, especificamente esse encontro. Mas aqui, eu quero rapidamente tentar desenhar a vida de Paulo antes, para a gente então chegar àquilo que ele perdeu, e o que ele considera como nada, perto do dia que encontrou Jesus. Se você ler os primeiros 5 versículos de Atos capítulo 9, você vai ver que Paulo era um exterminador de cristãos. Paulo, o único objetivo da vida dele era acabar com os seguidores de Jesus. Em seu próprio depoimento, em Atos 29, 26, versículo 9 e 11, ele diz assim: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Versículo 10, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Ele torturava os cristãos. Em minha fúria contra eles, cheguei a cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo era um desumano. Ele defendia a sua religião, o judaísmo, com atitudes terroristas. Não seria exagero a gente dizer que Paulo estava numa campanha hitleriana contra os cristãos. A Bíblia diz que ele tinha autorização dos religiosos, ele tinha autorização dos líderes da sua religião, e ele ia então prendendo quem ele podia, porque ele considerava Jesus Cristo de Nazaré o líder de uma seita. E para Paulo era um absurdo que um João Ninguém, que naquela época era Jesus Cristo de Nazaré, crucificado, que não tinha onde dormir, seguido por um bando de homens desconhecidos, fosse o Messias prometido. Então ele estava determinado a acabar com aquilo que na cabeça dele era uma blasfêmia. Então a Bíblia diz que ele foi para Damasco, e na estrada de Damasco ele teve um encontro com Jesus. Na verdade, enquanto ele perseguia Jesus, Jesus o perseguia. Enquanto Paulo não desistia de sua campanha de extermínio, Jesus estava ao seu encalço. E a Bíblia diz que ele foi salvo. Não salvo porque fez alguma coisa, não salvo porque estava atrás de Cristo para conhecê-lo, não, ele foi salvo enquanto ainda estava na sua campanha de extermínio. Ele era um assassino insensível, então Jesus o salvou. Salvação é obra exclusiva de Deus. Se Deus não te der, você não vai ter. Se o Espírito Santo não te tocar, você não vai conhecê-lo. E a minha oração é que enquanto nós estamos falando aqui, o Espírito te fale, te mostre e revele Jesus Cristo de Nazaré, a beleza e o esplendor da sua glória. A Bíblia diz que Paulo caiu em terra,
No que ele caiu, ele ouviu uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ele grita: quem és tu, Senhor? E aí ele tem um encontro: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo teve uma colisão com Jesus. E Paulo, ele teve uma atitude diante desse encontro de Jesus que poucos homens nessa terra tiveram. Ele entrou num estado de busca por Cristo, como poucos. Mas uma coisa que eu preciso te dizer aqui, e que não é muito falado, não é muito tocado. O que mais importante aconteceu aqui, não foi que Paulo ficou cego, depois você pode continuar lendo Atos capítulo 9. Não foi que ele viu uma luz e ela brilhou, não foi a sua queda, mas foi naquilo que ele passou a acreditar. Ele começou a perceber o quanto ele estava equivocado sobre quem era Jesus. E se você quer entender o que aconteceu literalmente com Paulo, você precisa cavar fundo dentro da alma dele, para você entender que homem ele era. A Bíblia diz em Filipenses 3, no capítulo 5, que ele era circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Quando você vê o histórico desse homem, quando você vê quem ele era educado na melhor filosofia grega, instruído aos pés de Gamaliel, judeu com cidadania romana, ele aderiu à ala mais radical da sua religião, que era o farisaísmo. Pelo seu estudo, ele era um mestre na diatribe, que é a arte de fazer perguntas e ter respostas. Ele dominou a oratória. Ele provavelmente era o homem com maior vigor intelectual do seu tempo. Paulo não era um ateu. Paulo não era alguém que não acreditava em Deus. Pelo contrário, Paulo passou a acreditar de forma diferente em quem Deus era. Ele era religioso, ele tinha, na sua religião ela era judaica, ele orava ao povo de Israel, ele conhecia o Velho Testamento e provavelmente o decorou completamente. Ele sabia todas as profecias, ele jejuava, ele venerava o templo, ele fazia sacrifícios. Paulo era um homem religioso, Paulo conhecia a Bíblia talvez melhor do que muitos de nós, provavelmente melhor do que muitos de nós. Mas ele lendo a sua Bíblia, ele lendo o Velho Testamento, ele entendia que ele tinha que acabar com uma seita maligna, em nome de Deus. Ele teria que acabar com uma seita dos cristãos, em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele estava determinado a fazer a vontade de Deus e ansiava fazer isso com todas as suas forças. Ele guardava a lei e ele aguardava o Messias. E então, na estrada de Damasco, ele pergunta: quem és tu? Atos capítulo 9, versículo 5. Quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. Essa informação, ela explodiu o mundo de Paulo. E ele começa a fazer perguntas, imagino eu: como é que pode aquele que eu estou perseguindo ser o Messias prometido? Como é que pode aquele que morreu na cruz ser o Messias prometido? Não é possível que o meu sonhado Messias é esse. Será que eu acreditei tudo errado? Sabe, e pensa numa crise que esse homem entrou. Será que Estevão estava certo? Será que quando Estevão disse que viu os céus abertos, ele viu Jesus à direita de Deus mesmo? Será que eu estou perseguindo e matando por uma mentira? Ele era um homem de perguntas. E eu espero que você também seja uma pessoa de perguntas, porque uma pessoa de perguntas sabe quando Deus está falando com ele. E eu não sei se você consegue ouvir o processador de Paulo travando. Se esse Jesus está falando comigo é porque ele está vivo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se esse Jesus está falando comigo é porque ele está vivo. Se está vivo é porque ressuscitou. Então ele era um homem em campanha de guerra por a sua religião, mas agora ele encontra Cristo. Ele era o principal de todos naquele tempo. Paulo provavelmente seria um sumo sacerdote um dia. Ele era a mente mais bem estudada daquele tempo. Ele era o capitão dos fariseus. Era um homem que tinha uma
um potencial dentro da sua religião imenso. Era um homem que poderia alcançar os lugares mais altos, mas agora, entendendo mais ou menos quem Paulo é, a grosso modo, a gente pode ler de novo Filipenses 3, 7, 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Note o contraste entre a vida que ele tinha e a vida que ele tem agora. Imagino Paulo dizendo: lá estava eu indo para Damasco, acreditando que estava servindo a Deus, quando na verdade eu estava perseguindo o seu filho. Mas a Bíblia diz que uma luz brilhou, e aquele que achava que estava obedecendo corretamente começou a entender as coisas diferentes. Aquele que achava que estava lendo certo as escrituras, os profetas, começou a perceber o seu erro. E ele começou então a ter respostas. O Deus de Israel fez o que disse que faria. O Messias veio. As escrituras se cumpriram de um modo inimaginável. Paulo não entendia, mas ele começou a ver que o centro da sua fé agora não era mais o templo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O centro da sua fé não era mais sacrifícios, o centro da sua fé não era mais a lei, agora era Deus numa cruz, era o poder que ama, era o Emanuel, Deus conosco. Ele nunca imaginou que Jesus Cristo viria daquela maneira. Em vez de capturar cristãos em Damasco, ele foi capturado por Cristo. Na verdade, eu gosto muito da exegese de Filipenses capítulo 3, versículo 12. Na NVA diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui também alcançado por Cristo Jesus. Mas na Nova Almeida atualizada, que eu entendo que é a versão que melhor traduz esse texto, ele diz assim: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Amém, meus irmãos? Paulo foi como conquistador, mas ele foi conquistado por Jesus, sabe? O cristianismo não é algo que você pega, o cristianismo não é algo que você consegue, o cristianismo é algo que te pega, e que te segura, e que te conquista. Ele não está dizendo que ele analisou o cristianismo, e analisou o judaísmo, e diz assim, esse aqui é melhor, não, esse aqui é melhor, não. O que ele está dizendo é que ao encontrar Jesus, ele foi conquistado por uma força nunca antes experimentada na sua vida. Paulo teve um verdadeiro encontro com Jesus, porque o evangelho não é a mala, onde você carrega ela para um lugar para outro. O evangelho não é um acessório onde você usa ele de vez em quando, não. O evangelho é um poder que te domina. Eu posso ouvir um amém, meus irmãos? O evangelho é um poder que te domina. Nós somos cristãos, não é porque nós aderimos a um culto dominical, não é porque nós vamos a um lugar ou outro, porque fazemos, não, nós somos cristãos porque amamos Cristo e colocamos Ele como centro em nossa vida. Paulo, mas por que você largou tudo? Ele disse, porque essa força me dominou. Porque o que encontrei não é brincadeira. Eu nunca tinha encontrado alguém assim. Eu já li a Bíblia, eu já li o Velho Testamento, eu sei de cor. Eu conheço o Pentateuco, eu conheço os profetas. Eu já vi as experiências de Moisés, eu já vi a experiência de Ezequiel, eu li todos eles, mas o que eu encontrei, nada é igual. Quem está me entendendo, diga amém. É um poder que te domina. Talvez você vai entender melhor agora quando eu te dar um exemplo. Por exemplo, muitos de nós, muitos daqueles que estão na igreja, uma vez olhou para o pecado e disse, eu vou largar esse negócio de ser cristão. Olhou para o pecado e disse assim, eu não vou me ficar privando de tantos esses prazeres. Por que eu tenho que ser desse jeito? Aí então você tenta se desviar de Cristo, mas aí é agarrado e não consegue.
Você diz assim, mas eu tinha que ser ruim, mas eu não consigo, eu tenho que voltar para aquele lugar. Por que eu estou me privando disso? Por que todo mundo está fazendo? Todo mundo ganha dinheiro desse jeito, eu preciso ganhar. E quando você determina fazer algo, te agarra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, você foi tomado por Cristo. Você foi conquistado por Ele. Se isso acontece com você, é bem-vindo ao verdadeiro Evangelho. Se isso acontece com você, bem-vindo. Aqueles que conheceram Cristo, porque hoje está acontecendo algo diferente. Tem gente que está tentando ficar na igreja. Alguém está me entendendo, meus irmãos? Não, quando você é agarrado por Cristo, você tenta ficar no mundo, mas não consegue, porque Cristo te agarrou. É por isso que você precisa hoje colocar a tua alma diante de Jesus e teu coração diante dele. Você é daqueles que não conseguem se livrar de Cristo ou daquele que não se consegue se livrar do mundo? Porque a Bíblia diz que Paulo foi conquistado por Cristo. Ou você acha que o Espírito Santo de Deus não tem poder para transformar uma pessoinha como nós? A pergunta hoje aqui é: eu tive um encontro com Ele? Porque cristianismo não é um conjunto de dogmas, doutrinas que você decora. Ele é uma pessoa que você encontra. Ninguém faz de Jesus objeto de interesse. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de fazer isso. Não, Cristo que te encontra, e então você é dele. Amém? Vamos bater nessa rocha até dela sair água. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo perdeu sua religião. Paulo perdeu tudo que ele tinha para ganhar a Cristo. E eu vou te lembrar de algo que já foi dito. A Bíblia diz, Filipenses 3,5: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo. Eu era tão fanático pela minha religião que eu fui perseguir esses cristãos. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Sabe, Paulo está dizendo que ele era um fariseu orgulhoso, que era de uma tribo importante, que ele estava escalando as maiores alturas da sua religião. Mas depois de encontrar Jesus Cristo, toda a perspectiva mudou. Paulo está dizendo, presta atenção, eu sou homem maduro, lúcido, eu sou estudado, eu medito no que eu falo, no que eu opino, eu sou sóbrio quanto à vida, e de todas as coisas que me aconteceram, e não foram poucas, e de tudo que eu já fui, e não foi pouca coisa, nada é igual a Jesus Cristo de Nazaré. Cristo supera tudo. Cristo supera tudo. Paulo tinha orgulho da sua religião, era bom em seguir as leis. A Bíblia diz que ele era irrepreensível. Você sabe o que é irrepreensível, meus irmãos? É aquele que cumpre tudo. E no original grego era que ele não tinha do que se culpar. Ele olhava para a lei e dizia assim: eu faço. E nós estamos falando aqui de um homem que fazia. Porque se está na Bíblia que ele era irrepreensível, o Espírito Santo não ia deixar isso aqui. Ele, na cabeça dele, cumpria tudo. Era bom pra caramba. Na verdade, o original grego do irrepreensível é livre de defeitos. A religião fez Paulo achar que ele era incrível. Porque ela tinha umas regrinhas e ele ia e cumpria. Ela podia ter regrona e ele ia e cumpria. Ele poderia, sabe, o que apresentava para ele conseguia. Ele estava acima das exigências da sua religião. Ele disse: isso aí eu cumpro, eu sou bom. Mas ele encontra Jesus. Aí ele dá de cara com o Messias, com Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo.
a encarnação de Deus, o Emanuel. Aí ele, depois desse encontro, esse homem que diz que ele era irrepreensível, ele escreve uma carta para um dos seus discípulos. Em Timóteo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, da quais eu sou o pior. Você consegue ver um homem irrepreensível diante da sua religião, mas quando ele encontrou Cristo, ele simplesmente foi para o lugar que ele devia. Ninguém é bom o suficiente perto de Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém perto de Jesus é alguma coisa. É excelso demais quem Ele é. É alto demais quem Ele é. Não sei como é que a gente consegue vir para o culto e não adorá-lo da maneira que Ele merece. Eu não sei como é que a gente consegue ficar aqui e ainda ficar olhando outras coisas de pé, dispersos. Eu não sei como é que você diz. Como é que nós podemos dizer que prestamos um culto olhando para um celular? Ele é alto demais para nós. Ele é alto, Ele é sublime. Eu era irrepreensível, mas depois de encontrar Jesus eu mudei. Eu sou o pior. Aquele que achava que era perfeito, agora sabe que é o pior. Que transformação. Acabou toda a justiça própria, acabaram os méritos. E que, como se não bastasse ter escrito para o seu discípulo, agora ele escreve para a igreja que ele abriu em Roma. Romanos capítulo 7, versículo 24. Olha o que ele escreve para a igreja de Roma: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Eu era irrepreensível, agora eu sou o quê? Miserável. Sabe, como alguém que acerta o foco, que corrige a lente. No encontro com Jesus, vemos quem realmente somos. Alguns ainda estão perguntando: pastor, eu não acho que eu estou bem. Acho que eu estou bem. Meu irmão, deixa eu te falar. Ninguém está bem quando encontra Jesus. A grandeza, a beleza, a majestade, a santidade, sabe, a potência da presença de Cristo nos humilha. Não tem como você prestar culto achando que consegue. Você só presta culto a Jesus de joelhos dobrados, dizendo: tem misericórdia de mim que sou pecador. Sabe, Paulo, ele está abismado com seu encontro com Jesus. Meus irmãos, Atos 22, 2. Então Paulo disse: sou judeu, descendente de Abraão, nascido em Tárcio da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Sabe, você não está entendendo o que Paulo deixou, não. Ele se formou aos pés de Gamaliel, sabe, na Harvard University dos fariseus, lá na Universidade de Harvard dos fariseus. Ele se formou no melhor lugar que ele poderia. Ele tem o diploma que todos desejam. Ele tem emprego em todo lugar, na melhor sinagoga. Ele pode ser sacerdote. Você não está entendendo. O cara é o Papa. Mas ao encontrar Jesus, Gamaliel, o grande mestre, virou só uma nota de rodapé na vida de Paulo. Ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. Metade do livro de Atos é sobre ele. E ele só citou Gamaliel uma só vez. E o resto foi sobre Cristo e a beleza do nosso Senhor. Porque ele não tinha mais do que falar, ele não tinha mais do que conversar, porque não há como menosprezar. Meus irmãos, presta atenção. Não há como menosprezar filosofia, literatura, música, ciência. São coisas maravilhosas. Sabe, entendam-me os estudiosos, os que estudam, os que buscam conhecimento. Isso aqui é maravilhoso. Contudo, quando você coloca tudo isso ao lado
das palavras de Jesus, tudo empalidece. Despencam de valor toda a filosofia desse mundo. Paulo encontrou os grandes teólogos, leu os melhores livros, mestre em filosofia, mas agora ele viu Cristo. Ele conhecia alguém que pertence a uma categoria à parte, amém, meus irmãos? Ele conhece alguém que está acima de todo nome, ele conheceu alguém que está acima de tudo aquilo que ele já imaginou. Jesus não é mais alguém na vida do cristão, Jesus é o sol em volta nós orbitamos. Sabe, tornar-se cristão a grosso modo é troca de proprietário. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Tornar-se cristão, a grosso modo, é você trocar de proprietário. Você era seu dono, agora você pertence a Cristo. É mudar o seu endereço, é mudar a sua vida, é mudar a sua identidade. Antes você pertencia ao pecado, à sua vontade, às coisas desse mundo, mas agora você pertence a Cristo. Meus irmãos, Paulo faz um balanço da sua vida. Em termos contábeis, seria mais ou menos assim: de um lado, Paulo faz a lista de ativos, o que ele considerava lucro, e do outro lado, ele vê os encargos que ele ainda devia. Bota aquela imagem para mim aí, por favor, Rafael. Botou já. Olha só, Paulo ele dizia assim, circuncidado no 8º dia de vida, cumpri a lei, já sou batizado, está tudo resolvido. Pertencente ao povo de Israel, então a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó para mim. Da tribo de Benjamim, a melhor tribo na cabeça dele, porque é a tribo que veio o primeiro rei, Saul, né? Verdadeiro hebreu, sangue puro. Quanto à lei, eu sou fariseu, amigo. Eu sou tão zeloso que eu vou acabar com essa seita maldita dos cristãos. Eu vou acabar com esse João ninguém chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quanto à justiça que há na lei, não tem nada que eu não cubra. Então Paulo ele diz assim: eu estou bem, está tudo tranquilo, a balança do meu ativo está beleza. Paulo está dizendo assim: eu estou de boa. Mas após a sua conversão, ele percebe um erro contábil terrível. Presta atenção. Ele diz, Filipenses 3,7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Todo esforço próprio, presta atenção, meus irmãos, toda religião que ele acreditava, toda família, toda criação, sua nacionalidade, tudo que ele achava que seria suficiente para quitar sua dívida com Deus, não passava de moeda espiritual sem valor. Sabe, isso é muito perigoso. Paulo somou os números da sua vida e chegou a um resultado. Tudo o que ele confiava para pagar sua conta diante de Deus foi cancelada da sua lista de ativos. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Aí ele fez um recálculo. Ele chegou a essa tabela agora aqui, Bota a tabela aí. Tudo de bom que eu fiz, tudo de ruim que eu fiz, tudo que eu já, o que eu pensei, o que eu sou, tudo que eu já conquistei, está tudo dentro do mesmo balaio agora. Se eu não tiver Cristo, eu não tenho nada. Se eu não tiver Cristo, eu não tenho nada. Minha contabilidade está falida, eu estava falido, eu achava que os meus ativos valiam muito, eu achava que ser religioso era muito, eu achava que tudo que eu fazia me dava segurança para quando eu encontrar o meu Senhor, para quando eu encontrar Deus no grande encontro, no grande juízo. Eu achava que eu tinha crédito na minha conta espiritual, eu estava falido, e tudo agora para mim é perda. Tudo para mim agora é perda. Tudo que parecia estar quitando a minha vida com Deus não tem valor nenhum. Eu tenho uma dívida impagável. Eu não posso servir aquele que eu encontrei, porque ele é tão santo, ele brilha como o sol, ele é tão sublime,
Ele é tão maravilhoso, que eu vi o tamanho do meu pecado, miserável homem que sou. Como é que eu posso achar que eu sou alguma coisa perto de Jesus Cristo de Nazaré? Como é que eu posso me aproximar dele, pedindo outra coisa que não seja misericórdia e graça? Eu estou falido. Veja o estado de consciência que esse homem entrou depois de encontrar Jesus. Então ele tratou de ajustar a sua contabilidade. Tudo que ele tinha listado numa coluna que ele achava que era bom, na verdade era ruim. Todo o seu zelo, toda a sua obediência, toda a sua oferta, toda a sua religião. E algumas versões usam uma frase muito dura, como esterco. Menos do que lixo no original. Lixo que pode ser descartado. Eram ruins essas coisas, meus irmãos? Vamos lá, era ruim? Era ruim você ser santo? Era ruim você obedecer à lei? Era ruim você ser marido de uma só mulher? Era ruim você ser zeloso? Era ruim você dar esmolas? Era ruim você ser obediente? Não. O problema é que isso se tornou ruim, porque ética e boa conduta se tornam ruins quando se tornam salvadores. Quantos me entendem? Eu sou bom, eu obedeço. Eu acho que eu estou entre os top 10 filhos de Deus que tem no mundo, porque eu faço tudo direitinho. O grande problema é que Paulo viu que aquilo que era bom que ele fazia, ele tornou salvador na sua vida. Quando você acha que pode ser salvo pelas suas obras, as suas boas obras se tornam a sua desgraça. Porque o religioso, ele sempre está achando que está melhorando. E aquele que tem intimidade com o Todo-Poderoso, ele sempre está achando que nunca nem saiu do lugar. Quando Jesus revela a face dele, você diz assim: meu Deus, como é que eu posso ainda ser essa pessoa? Enquanto eu abri a Bíblia para pregar hoje, o sentimento que veio em mim é: desce, porque ninguém é digno, nem da minha palavra. Mas hoje a figura de Cristo perdeu tanta densidade que a gente está modelando o Cristo agora, né? E para ilustrar bem o que eu quero dizer para você, Lucas 18, versículo 9, Jesus conta uma parábola. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, aliás, irmão, isso aqui é a oração de autopromoção, viu? Quer conhecer a oração de autopromoção da Bíblia? É essa daqui, ó. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano bem aqui, ó. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Será que eu posso entrar nessa igreja? O povo daí é muito santo para mim, mas eu vou ficar daqui distante. Ele nem olhava, nem ousava olhar para o céu. Alguém está me entendendo, meu irmão? Não, alguém está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Eu acho que eu vou lá dar uma moralzinha para Deus hoje no culto da manhã. A gente é cristão, tem que ir na igreja, né? Gente, eu estou fazendo um sacrifício, estou deixando de sair para ler a Bíblia, vocês não estão entendendo.
Gente, eu fiquei acordado a madrugada inteira orando. Você acha que você é bom demais para estar na presença de Deus, tanto que você está assustado de não fazer as suas coisas para estar com Deus? Alguém está me entendendo, meus irmãos? Tipo assim, Deus, eu vou te dizer que eu sou tão importante que eu estou largando tudo para ficar com o Senhor. Quando na verdade devia ser assim: ei, que povo exagerado é aquele? Só vive de joelho, só vive orando. Nossa, aquele povo lá é assim, tão... Como é que é a palavra que eu usava com meu avô? Fanático. Eu falei do meu avô, filho demais isso. Meu avô não botava uma calça, não levantava da cama, não botava um short, só via de calça, não saía da cama sem estar de joelhos. Aprendeu a ler direito para ler a Bíblia. Pagava as coisas no centavo e fazia questão, sabe? Não alterava mais os valores da sua vida. E na hora de orar era sempre uma oração contrita, sempre focado 100%. Hoje as pessoas oram assim: Senhor, nós estamos aqui, beleza, valeu, vamos, me ajuda a gente, vai lá. Não há um temor hoje na presença do Eterno, é por isso que você não entra lá, né? Esses dias um cara chegou para mim tão livre, disse assim, né? Eu até brinquei com isso esses dias, eu acho que até falei aqui no culto mesmo: Senhor, quando entramos na tua presença, você estava fora. Não, a gente sempre está, é você que não dá devida proporção àquele que está aqui do seu lado, porque Deus está aqui agora. A gente cantou, eu falei assim: meu Deus, até quando a gente vai cantar? Por que não hoje, por que não agora? Vem, derrama. A gente vai cantar até quando? Porque não é pedindo, meus irmãos, só, não é falando só, é desejando. Eu quero terminar essa mensagem hoje. O fariseu, olha, o fariseu orou e o publicano nem ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E digo, Jesus, que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O Paulo confiava sua salvação em toda a sua vida, em sua religião de mérito, até descobrir que tudo era inútil perto de Cristo Jesus. E outra coisa, era Cristo ou a religião? Você não pode ficar com as duas coisas. Me entenda o que eu vou dizer. Mais do que isso, Filipenses 3:8. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para ter mais de Cristo, para ganhar mais de Cristo. Sabe, Paulo, que conhecimento é esse? O que você fez, Paulo, que você não deixa nada mais se misturar? Ele disse: é o conhecimento, Ricardo, que o homem tem para endireitar a sua vida diante de Deus. É o conhecimento que o homem tem, que a única saída que ele tem para ser amigo de Deus é o conhecimento de salvação, é o conhecimento de perdão, é o conhecimento de consciência limpa, é reposicionamento ao propósito original de Deus desde a criação. Eu não abro mão desse conhecimento, ele é supremo. O conhecimento que me deu o entendimento que a única oferta que Deus aceita é a que Ele mesmo ofereceu. Porque Paulo botava na sua conta de ativos tudo o que a religião poderia oferecer para Deus.
todas as leis que ele observava. Ele disse: não, eu tenho um conhecimento sublime, eu tenho um conhecimento maravilhoso. É um conhecimento que muda a consciência do homem, que tira o medo do ser humano do futuro, aquele que leva ele para dentro do conhecimento de Deus. E isso para mim é incrível, isso para mim é maravilhoso. Porque Paulo, ele conhecia a filosofia grega, ele conhecia as religiões, ele sabia que por trás de toda religião tem um homem levando uma oferta para ganhar o favor da divindade. Mas agora ele entendeu que nada ele pode ofertar, que nada ele pode fazer. Ele entendeu que tudo que ele faz é esterco, é lixo. Ele pode ser o melhor que ele puder, ele não dá conta, porque no cristianismo é Deus que leva a oferta e não o homem. Nós estamos aqui só por causa da bondade de Deus. Nós estamos aqui só por causa da oferta de Deus, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Nós só estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Nós só estamos aqui, nós não cooperamos nada com a nossa salvação, a não ser entregando os nossos pecados para serem perdoados. Paulo disse: meu Deus, o que eu fazia não era nada. Mas não, essa mensagem está ultrapassada, pastor. A gente sabe que é Cristo que salva, será? Porque quem precisa de um Salvador se agarra a Ele e nunca mais sai dele. Será que a gente sabe? Não, a gente sabe que Cristo é Senhor. Eu digo: comanda a sua vida. Você já fez a contabilidade da sua vida espiritual? Em quem você realmente acredita? Muitos confiam no batismo. Sou batizado. Muitos confiam na frequência na igreja. Fui para a igreja. Muitos confiam assim: eu oferto. Muitos confiam assim, dizem: eu pratico boas obras. Ou dizem: eu faço tudo isso e ainda acredito em Cristo. Ouça, não como se sua vida dependesse disso. Ouça, porque sua vida depende disso. Enquanto uma pessoa não colocar os 2 pés diante da cruz de Cristo, ela não é salva. Tem um sábio que diz que a gente não mede a profundidade de um lago com um pé. No cristianismo não tem jeito. Ou você vai, ou você fica. Ou você crê, ou você não crê. Ou Jesus Cristo é Senhor, ou Ele não é Senhor. Ou você é crente, ou não é. Não existe esse negócio de ficar no meio termo. Diante de Cristo, você tem que ser como Paulo. Tudo se torna esterco. Ninguém vai a Cristo de verdade. Ouça-me com seu espírito, igreja. Ouça-me com seu coração. Ninguém vai a Cristo de verdade e não consegue dizer: todo o resto é nada. Quem vai a Cristo se rende. Quem vai a Cristo não tem coração dividido. Porque o que conta não é o que Cristo, não é o que eu sou. O que conta não é o que eu fiz. O que conta é o que Cristo fez. O que conta é o que Cristo é. O que conta é o senhorio dele em nossa vida. O que conta é o que nós realmente estamos deixando por aquilo que acreditamos. O que conta é se nós realmente temos fé verdadeira. O que conta é se nós realmente somos cristãos. O que conta é se realmente eu deixei todas as coisas por causa de Cristo. O que conta é se eu não sou um religioso e sou cristão. O que conta é se eu não estou brincando com a minha vida. Não tem como. Quem realmente encontrou Jesus é louco e apaixonado por Ele. Larga tudo por Ele. Exagerado, pastor? Não, não é exagerado. É verdade.
E ele diz assim, Paulo, inspirado pelo Espírito: sede meus, vamos lá, sede meus, nada menos do que eu sou. Jesus Cristo, Ele precisa ser real para você.